Deus, a Bíblia e a ciência, de volta aqui com Gerson Pereira. Ei, Gerson, tudo bem? Ei, Oséias, vamos continuar dentro desse escopo. Ultimamente nós estamos usando uma das ciências mais populares, que é a teologia, né? A teologia, verdade. E aliás, Gerson, a gente tem falado a respeito de Deus e feito as pessoas terem mais curiosidade em conhecer um pouco mais de Deus. É um grande objetivo, né, Gerson? É um objetivo, um grande objetivo, porque é a maior necessidade. Então ela se torna um objetivo, ela se torna alguma coisa indispensável. Indispensável. Aliás, nós temos falado da divindade e hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos fechar o ciclo Trindade, que a gente falou na semana passada, né, Gerson? Então, assunto importantíssimo. Então, nós vamos fechar o ciclo mencionando e dizendo algumas coisas sobre uma das três pessoas da Trindade, que a Bíblia chama de Espírito Santo. Ele aparece mais com esse nome no Novo Testamento, no entanto está também no Velho, e quando você lê a segunda carta de Pedro, ele diz que todo o Velho Testamento foi inspirado por ele. Portanto, é o agente comunicador da Trindade. Pois é, mas se a gente ler a Bíblia, a gente não vai achar essa palavra, né, Gerson? A gente não vai achar, mas existem outros exemplos que a gente também não vai achar, né? Por exemplo, domingo, né? A gente também não vai achar. Tem várias outras. Mas vamos dissertar sobre isso, então. Vamos entender o seguinte, que para uma coisa existir, o nome dela não precisa estar escrito. O primeiro nome que o Brasil recebeu foi Terra de Santa Cruz, mas aqui não tinha escrito nada e nem tinha cruz nenhuma. O segundo foi Ilha de Vera Cruz, aqui não é ilha, nem tinha escrito nada disso. E finalmente o nome Brasil, de origem não muito clara, mas afinal, onde é que está escrito esse nome? Tem alguma coisa na nossa terra que se escreve assim? Na verdade, tem um pau com esse nome na Bahia, que é apenas um dos estados da federação. Então, a presença de nome, você falou, por exemplo, não existe esse nome, não existe o nome Trindade na Bíblia. Claro, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Ou seja, existe o entendimento da existência da... Ah, entendi. Entendimento, porque o que existe é a enumeração de três pessoas. Agora, a palavra Trindade é uma palavra latina, começou a aparecer na tradução chamada Vulgata, e foi feito para o latim. Uma outra palavra que não existe, por exemplo, é decálogo. Decálogo. Entretanto, no capítulo 20 do Êxodo, você encontra os 10 mandamentos, o decálogo. Então, a falta do nome não produz a inexistência. Até porque, Zé, se nome fosse indispensável, nós nasceríamos rotulados com carimbo. Carimbo aqui no peito, Oséias Farias. No carimbo, Willis. Um carimbo, Gerson. Não, nós não nascemos assim. Aliás, tem um outro nome muito importante que também não aparece, Bíblia. Bíblia não está na Bíblia. A Bíblia não tem o nome Bíblia. É um nome grego. Tem essa palavra. Verdade. Na verdade, Bíblia significa coleção de pequenos livros. E, de fato, a Bíblia tem essa coleção. Tem livro na Bíblia, uma carta que é apenas uma página, dependendo naturalmente do tamanho. Mas um tamanho padrão, a carta de Judas e a terceira carta de João, por exemplo, eles ocupam uma página. Então, a palavra Bíblia, existe uma Bíblia, mas nela não tem o nome Bíblia. Mas a Bíblia existe. Assim como, vamos voltar lá na Trindade, então, existe a Trindade, mas o nome Trindade não está citado. Não, mas existem três pessoas enumeradas. Verdade. Então, para você que lê Bíblia e gosta desse assunto, olha que coisa fantástica de entendimento, né? Para a gente compreender, né?
Tem um outro detalhe importante que eu acho que a gente tem que abordar aqui. A palavra Jeová também não aparece. É muito interessante isso. A palavra Jeová, que remete diretamente a Deus, não é? A palavra Jeová é um enxerto não muito feliz das vogais da palavra Adonai, que é um dos nomes da divindade, que tem o sentido de Senhor, Augusto, o dominador. Por quê? Porque na escritura hebraica, que não tinha vogal, tinha 4 consoantes, YW, HW. Não dá para pronunciar com 4 consoantes. Então eles não pronunciavam. Quando foi necessário pronunciar, foram retiradas as vogais de Adonai e inseridas, assim que a melhor pronúncia seria Yahvé e não Jeová. Até porque não tem esse correspondente de G nos idiomas bíblicos. Não tem J, né? Não tem. Verdade. G então, vivendo e aprendendo todas essas nuances. Agora, Gerson, tem um outro ponto que eu separei aqui. Você não vai, por exemplo, de Espírito Santo, pois ouve-se que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus ou uma energia. Então também é uma questão de entendimento quando a gente passa ali e vê a citação Espírito Santo, né? Pois é, Oséias, isso é muito interessante, eu acho até engraçado ou bonito, porque você não pode separar uma coisa daquele que a produz. Eu concordo em nível e grau. Eu ouço o Ronda da Cidade. O Ronda da Cidade é transmitido por um locutor, por um repórter chamado Oséias Farias. Não tem como você separar um do outro. O ano passado, na campanha eleitoral, o Oséias não fazia o Ronda. A voz não estava lá. Agora, quando se trata da divindade, não tem como você separar o Espírito Santo da divindade, porque ele tem personalidade própria. O texto de Mateus 28, o verso 19 ao 20, Jesus está despedindo dos apóstolos e incumbe a esses 12 apóstolos, a esses 11 apóstolos, Judas já havia morrido, ele incumbe deles irem pregar e batizar. E ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você falou uma alegação de que para algumas pessoas o Espírito Santo é uma força. Aí eu lhe pergunto, Oséias, experimente nesse texto, ide ensinando todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Troca a palavra Espírito Santo por força ou por energia. Vê se tem algum sentido. Não vai ter nenhum. Isso é claro, é clássico. Em nome do Pai, do Filho e da força ativa de Deus. Como é que você batiza, faz qualquer coisa em nome de uma coisa tão abstrata como é a força? Em nome de, tem que ter... Tem que ter uma pessoa que tem esse nome. Em nome de. Tá. Uma outra passagem que está em Efésios, capítulo 4, verso 30, se lê que não, a frase é assim: não entristeçais ao Espírito Santo. Oséias, eu estou fazendo uma força aqui. Como é que você entristece minha força? Tristeza é emoção, e emoção é própria de pessoa. Não tem como você entristecer força ou entristecer fraqueza. Não tem. E são vários textos. No livro de Atos, há uma reunião, no capítulo 25, há uma reunião do colégio eclesiástico de então, que era comandado
pelo que se lê no texto, era comandado por Tiago. No final do concílio, Tiago emite uma carta aos cristãos gentios. E ele tem uma frase que é assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ora, põe força ou energia nesse lugar. Não Pareceu bem a nós e Não a tem força sentido. ativa. Que é isso? Sentido nenhum. Finalmente, só para a gente fechar esse questionamento, Jesus disse um dia, quando disseram que ele expulsava demônio pelo poder do demônio, e ele desdobrou a conversa e acabou dizendo: todo pecado será perdoado aos homens. O pecado contra o Filho, contra o Pai e contra o Espírito Santo. Agora imagina se o pecado contra Deus não pode ser perdoado. Agora o pecado contra a força de Deus ou contra a energia de Deus, você entende? Não tem nexo esses conceitos e essas ideias. Para a gente fechar então, a Trindade, ela é uma realidade para aqueles que leram a Bíblia. Com certeza, e como você falou, para fechar, quando você ouve falar de Deus no Velho Testamento, na esmagadora maioria está se falando do Espírito Santo. Aliás, no capítulo 6 de Isaías, o profeta relata que viu Yahvé, ou Jeová, assentado num trono. No livro de Atos, nós lemos que era o Espírito Santo. Portanto, a divindade inclui o Espírito Santo e a sua presença predomina o Velho Testamento. Muito bom, Deus, a Bíblia, a ciência é isso e muito mais que isso. Vamos continuar então, né? Vamos continuar, tem muita coisa a respeito de aprender. Tem muita coisa, então vamos. Deus, a Bíblia, a ciência volta na semana que vem.